Tem coisas que a gente tem que falar pra gente não ficar doente, né? Então, pôr pra fora, quem diz outro. Eu fiquei refletindo aqui que hoje em dia muitas pessoas estão se apegando em vírgulas, palavras e na vida particular de cada um, né? Se a pessoa, não sei nem como falar, né? Aqui nesse livro aqui, o Papa Francisco, ele escreveu que a gente tem que levar o Evangelho, a palavra de Deus a todo mundo. Eu já faço isso desde menina, né? Eu tô com 64 anos, desde acho que dos 8 anos de idade que eu faço isso daí. E se não tivesse surtindo efeito, certamente eu não teria tanta fé como eu tenho em Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, Mãe de Nosso Senhor. Então, o meu filho estava conversando comigo, que ele está fazendo a catequese, né? Aí a mulher dele, ela não sabe fazer direito o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, ela foi criada de uma maneira diferente. Não cabe eu a falar da vida dela. Então, ela se atrapalha a hora de fazer. E pessoas estão questionando ela. Ela é uma pessoa muito simples, não tem muito estudo também, né? Também. E aí ela ficou nervosa, ela falou, eu não vou lá porque foi questionada porque a cachorra deles, criada desde pequenininha, ia atrás e entrava lá na porta da igreja. Aí a pessoa reclamou, falou, aqui não é lugar para você, vai lá na outra igreja, lá perto da sua casa. Então ela prendia a cachorra pulava o muro e ia atrás. Não teve jeito, ela saiu da igreja e ficou um tempo. Então eu comecei a ir atrás todos os dias para levar ela e o meu filho de volta para a casa de Deus. Já que o meu filho tem conhecimento da palavra de Deus, ele lê a Bíblia todos os dias. E eu acho que ele tem mais sabedoria da Bíblia do que eu que leio mais. Então, tem muitas coisas que ele me ensinou, né? Que eu lia, não entrava na minha cabeça. E ele falou, mãe, é assim, né? Aí eu refleti e vi que era mesmo. Então, aonde que está, né, escrito na palavra de Deus que a pessoa que é casado só no civil não pode ir à missa? Aonde está escrito na palavra de Deus que quem tem fé, né, e tem a ansiedade, a vontade de falar do amor de Jesus Cristo, se for divorciado, não pode falar da palavra de Deus. Eu li aqui o livro do Papa, a pessoa não pode ficar cometendo adultério e também não tomar a Eucaristia se não for casado, né? E também se não fizer a primeira comunhão, a crisma, tudo. A gente segue os mandamentos da Bíblia e o que o padre ensina, né? Mas eu não sigo o mandamento de homens. Tudo que o padre fala, eu olho na Bíblia e eu obedeço, porque eu acredito que ele é um servo de Deus, está ali para nos ensinar, para falar da palavra de Deus. Mas daí pessoas que a gente sabe tantas coisas que a gente vê, né? Questionar que a pessoa não pode frequentar, não pode fazer a primeira Eucaristia, porque não sabe fazer o nome do Pai certo, né? Faz assim, com o dedo. Então tem que ensinar já a desenhar como que faz com os dedos, né? Então tem muitas coisas. Eu vou falar a verdade,
Eu não fui à missa ontem. Eu não dormi à noite. Parece que o diabo começou a me perturbar. Sabe, eu dormia, acordava e falava, uma voz falava assim: você não pode ir à igreja. Você não vai poder ir mais. Você não vai poder falar do amor de Jesus mais. Eu levantei por volta da 1h25 da manhã, da madrugada, e pedi a Deus que Ele tirasse aquilo de mim e me desse paz. Porque se eu ficar longe da casa de Deus e longe de Deus, eu não sou mais ninguém, eu não sou mais eu. Desde o dia que eu tive o sonho com uns 2 profetas que falavam falava línguas estranhas comigo, e eu estava numa casa que só eu entendia a língua deles, falando que era para mim falar para todas as pessoas sobre o amor de Jesus Cristo. Eu prometi a Deus que até o último dia da minha vida eu vou fazer isso, como eu sempre fiz. Então, muitas pessoas questionam a minha vida. Teve gente que me viu tomando a Eucaristia e falou que eu não era casada, que eu não poderia tomar. Eu sou casada pela segunda vez há 30 anos e não cometo adultério. Não pelo meu marido, por mim, porque eu quero ir para o céu quando Deus me chamar. Eu procuro todos os dias falar com Deus, pedir para Ele modificar a minha pessoa e fazer de mim uma pessoa melhor. Fazer da gente uma cristã e uma pessoa melhor não significa que a gente tem que ser mudo e surdo e deixar as pessoas pisar em cima da gente. A gente não deve discutir, nem brigar, nem nada, mas falar a verdade, eu acho. Eu aprendi isso com pessoas da igreja católica também, que eu frequentava quando eu era mocinha. Continuo indo na missa, né? Que nem uma pessoa falou para mim: o padre pode expulsar. E aí eu fiquei pensando, eu não cometo adultério. Eu sou casada, eu não desejo mal para ninguém, eu não mato, não roubo, não levanto calúnia de ninguém. Eu questiono as coisas que a pessoa faz errado. Eu sei que tem pessoas que dentro da igreja, não só da católica, mas de outros também, que comete o adultério e continua lá na frente falando da vida dos outros. Mas eu vou lá não é por causa das pessoas, eu vou por Deus, porque eu quero ser salvo, porque eu amo Maria e peço sempre que ela interceda junto a nosso Senhor Jesus Cristo por mim. E aqui no livro do Papa Francisco fala: pregai o evangelho a todo mundo, vá às favelas, periferias. Então o que eu questiono é que eu falo o que eu vivo. Eu tenho um filho que cumpriu 12 anos de prisão. Como ele amigou com mulheres que não eram de boa índole, ele nunca foi preso na minha casa. Ele foi preso lá. Quando ele saiu da minha casa, ele andava no caminho de Deus. Quando ele saiu, ele foi para o caminho da pessoa lá, porque ele era um jovem de 15 anos na época, né? Então, eu faço de tudo para falar de Deus para os meus filhos, para trazer eles para o caminho de Deus. E eu sempre falo, eu não vou permitir que pessoas que não têm conhecimento das coisas façam com que os meus filhos se afastem do caminho de Deus pela segunda vez. O sofrimento que a gente passou foi tão grande que eu, todos os dias, eu ajoelhava de madrugada e falava para Deus: me ajuda, Senhor, me ajuda a não desviar do seu caminho por causa da pessoa, por causa disso, por causa daquilo, né? Pessoas que viviam dentro da casa de Deus, colocar uma mulher com 3 crianças pequenas na rua para tomar uma casa que ela pagava, né, para comprar um carro, sendo que ela já tinha um, e continua dentro da casa de Deus. Saiu da igreja católica e foi para a igreja evangélica. Então,
eu não tenho nada com isso. O que ela fez para mim, para os meus filhos, me ajudou. Me ajudou a afirmar mais ainda no caminho de Deus. Então, eu falei para o meu filho, não segue o caminho dos homens, segue a palavra de Deus, faz a Eucaristia. Ele não é casado na igreja, ele é casado no cartório e ele quer casar na igreja para poder seguir o caminho certo. Aí a questão da mulher dele ser quieta, ela não pode, porque ela está dentro da igreja, virar outra pessoa, simplesmente porque ela está incomodando uma pessoa lá dentro da igreja. Então, a pessoa está incomodada porque ela é quieta, porque ela não fala muito, porque isso, porque aquilo. O importante é o que ela sente dentro dela, o que ela quer seguir. Não é ela ficar muda dentro da igreja. Ela não vai lá para bater papo, ela vai lá para ouvir a palavra de Deus, para modificar a vida dela. Como eu sempre falo, uma vez eu fui numa casa levar a palavra de Deus e a pessoa era incrédula mesmo, era bárbaro. Os filhos batiam na mãe, né? Aí no final, quando ela aceitou a palavra de Deus, tudo, no primeiro dia que eu fui lá, que Deus me iluminou, que ela ia cometer uma besteira, e aí ela perguntou para mim, que igreja você frequenta? Eu desconversei e falei para ela, ali tem uma igreja católica, ao seu redor tem várias. Vá aonde o seu coração se sentir bem. Aí você olha na Bíblia, vê o que é certo e o que é errado. E você pede para Deus iluminar o seu caminho. Quem sou eu para falar para você que essa igreja vai para o céu e aquela vai para o céu? A igreja católica é rígida, né, nos seus ensinamentos. Eu cresci na igreja católica e eu sei que é rígida. Muitos pastores de igreja que eu fui dar testemunho, que eu tive uma doença terrível e os outros me chamavam para dar testemunho, eles falavam que a pessoa tinha que ficar do jeito que estava, tem que dançar, tem que... Tem uma igreja aí que eles não usavam calça comprida, só vestidos. E aí, de repente, falou assim, eu vou liberar a calça comprida, porque senão a igreja vai ficar vazia. Eu acho errado isso daí. Que nem eu falei pro meu filho, a obrigação do padre é ensinar. Aí se a pessoa quer seguir o caminho certo, o problema é da pessoa. Ele está fazendo o que é certo, né? A obrigação dele. Daí a pessoa não poder frequentar porque ela não sabe falar direito, ou porque a mão dela faz assim, né? Para fazer o sinal da cruz. Eu acho que com o tempo a pessoa vai aprendendo. Todas as pessoas que eu falei de Jesus até hoje, nenhuma falou não para mim. Isso eu posso provar. Lá em Hortolândia, quando eu comecei a ir para a casa de Deus lá, muitas pessoas foram comigo, pelos testemunhos. Então é o testemunho do que a gente faz é que leva o outro para sair do sofrimento, porque quando a pessoa está sofrendo e não tem Deus, o sofrimento é dobrado. Então, eu não sei quantas pessoas têm esse livro, né? Eu li e estou lendo de novo, como o Papa fala, vá às periferias levar o amor de Jesus Cristo. Engraçado. Uma vez, eu chamei aqui na minha casa um grupo de pessoas para rezar por uma causa aqui do meu filho, de um dos meus filhos. E teve uma pessoa que falou para mim, por que chamou a gente aqui agora? Falou para mim. Eu falei, o motivo, mas não precisava, porque a gente é muito ocupado. Então, desocupa o seu tempo, já que você quer servir Deus, e vem na casa onde precisa conversar sobre o que afasta aquela pessoa da casa de Deus. Eu faço isso, só que eu não preciso ficar lá dentro da igreja mostrando para todo mundo e nem passar
como diz o outro, passar pano, né? Então, eu queria deixar o meu desabafo. Eu não fui na missa ontem, porque meu coração estava muito magoado. E eu fiquei rezando, pedindo a Deus para me ajudar. Muitas vezes eu pensei, eu não vou mais não, vou rezar aqui em casa mesmo, né? Mas aí eu pensei assim, eu tenho que ir e ouvir o que o padre fala. O que os outros falam não me interessa. O que você fala não me importa. O importante é que você se sinta bem. Eu me sinto bem dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, levando o amor de Deus para quem precisa. Para que Deus me ajude a continuar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu queria acrescentar uma coisa. Quando a gente tem Deus dentro da gente, não tem motivo pra gente viver com a cara feia, né? Tem gente que questionou até o meu jeito, que eu tenho costume, nem que esteja caindo no telhado, eu tô sempre, bateu na minha porta, boa tarde, tudo bem? É assim. Eu fui num lugar ontem, sábado, e uma pessoa atendente falou assim para outra, você foi amada hoje? Porque eu estava respondendo uma amiga no Zap e dei risada, ela não estava ali, mas eu achei engraçado o que ela falou. Então, se a gente tem Deus, o coração transborda, né?